Um herói construído através da vida desse piloto, um despertar trágico de um sonho de uma nação. Sensação de velocidade impressionante. Conflito atrás de conflito. Tudo isso faz essa minissérie uma produção muito potente, mas tem alguns pesares. Eu sou PH Santos, comunicador e crítico de cinema, e no vídeo da vez eu vou falar sobre a minissérie Senna. Criação e direção de Vicente Amorim, direção também de Júlia Rezende. O elenco traz Gabriel Leone como Ayrton Senna e Caio Scodelario em um papel de destaque. Vamos lá falar sobre essa produção da Netflix que trata de um dos maiores pilotos, na verdade um dos maiores nomes do esporte brasileiro e, por que não, do esporte mundial também. Vamos lá falar de Senna, minissérie de 2024. O começo do seriado é moroso, mas tem um propósito que vai ficando cada vez mais claro. É necessário estabelecer os olhos que irão nos guiar nessa história. Os olhos de Senna, os da família e também o olhar da imprensa ou da mídia aqui em dois personagens, né? O do Galvão Bueno e o da Laura, essa jornalista internacional que fala português também. Sem entender Senna dessa forma, nesse início mais lento, mais cadenciado, vários dos objetivos aqui do seriado, que mais tarde vão moldar a personalidade do protagonista, as escolhas do protagonista, não teriam tanta sustentação. Além do mais, um dos objetivos da série é realizar esse perfil histórico do personagem. E uma reportagem ao final deixa esse objetivo mais claro ainda. Portanto, definir os olhares e as possibilidades de caminhos que Senna poderia ter tomado, tomou e etc. é fundamental para esse perfil histórico. Esse início também traz um tom heróico ao personagem, ao protagonista, né? Tem uma abordagem quase bíblica do predestinado, do escolhido, enfim. A luz vazando a lente no seu momento de Fórmula 1, um tom de sonho quando o pequeno Senna começa a se relacionar com os carros, tudo isso tem esse teor meio salvador da coisa toda, que combina muito com as necessidades do povo brasileiro desde então, diga-se de passagem. Eu tenho ressalvas, porque faz falta, em termos de conflitos, esse Senna contraditório, né? Como todos nós somos seres contraditórios. Esse Senna, ele não parece ser tão contraditório. E a ficção permite isso, eu entendo. E como a série posiciona Senna como esse herói inabalável, um dos poucos heróis unânimes da Fórmula 1, que ela mesma fala, né? Uma vez que outros grandes ídolos desse esporte têm uma fama de mal, a figura do bom moço irretocável combina com esse início contemplativo, com a fotografia mais quente dos tons amarelo ali, com a construção de Senna como um personagem onírico, um personagem de sonhos. Um personagem fruto de um sonho que o Brasil teve que acordar. Um sonho que a gente viveu até 1994 e repentinamente despertamos. O roteiro usa uma técnica muito arriscada nesse começo. Coloca alguns fatores que vai arrematar apenas ao final. Eu acho isso muito coragem. E eu gosto disso. A primeira cena estabelece o relógio como um símbolo central. Não o relógio em si, mas o tempo, o tic-tac. Esse era o superpoder de Senna. Lidar com o tempo de maneira muito própria. Para Ayrton, o tempo tinha outro significado. Talvez apenas alguém que compreendesse o tempo de forma que ele tratou, né, da forma como ele compreendeu tão distinta, pudesse justificar porque o seu tempo de vida foi tão curto em comparação ao nosso, os comuns. O relógio também é a sua ligação com o passado e com o Brasil, como se carregasse um pedaço das duas coisas para onde ele fosse. Porém, o texto vai retomar esse assunto apenas ao final, guardando quase como uma charada a ser desvendada, porque precisávamos entender o Senna como um todo para entender também só aí o peso do tempo na sua existência. Isso é fundamental numa vida que foi abreviada. Por isso que eu retomo. É uma técnica arriscada, porque caso o espectador se esqueça do tal relógio, talvez não funcione, mas é corajosa porque traz um elemento ficcional para uma história real, para resolver não só essa questão que eu trouxe agora, mas resolver de uma maneira muito elegante, porque deixa claro que muitas decisões desse início têm intenções muito bem definidas, que são atingidas lá no 6º episódio. Gostei disso. A escala visual da série é estonteante, assim, é um ponto a ser debatido. São muitos cenários, diversas externas, soluções de ação ali, né, de cenas de ação impressionantes, as corridas, os vários cenários que tiveram que colocar ali, eu não sei se foi um ou vários cenários, como que eles resolveram aquilo ali, enfim. Isso, aliado à questão temporal, que abrange cerca de 3 décadas mais ou menos, torna o resultado ainda mais acachapante, assim, a dificuldade de reproduzir
reproduzir diversos circuitos, com várias tomadas abertas. Gente, é pra poucos, tá? É pra poucos. É cinemão isso. É cinema de grande categoria. E a série é gigante. É gigante e de uma execução muito difícil. Essa é a síntese. Vai além, tá? O que poderia pertencer a apenas alguns episódios não pertence. Essa sensação de grandeza tá destilada na temporada como um todo. Cada episódio eu ficava pensando, tá, vai ser o que agora? Agora em Suzuka eles vão falhar. Agora em Mônaco é que eu quero ver com chuva. E me surpreendia a cada cena. Impressionante. Irretocável. Evidentemente, muitos planos precisaram ser fechados, né? Tanto para destacar o Gabriel Leone dentro do capacete, quanto também para lidar com essa escala muito ambiciosa. Eu não teria coragem de ter feito isso. Porém, o que realmente se destaca nesse momento específico é como a fotografia traduz, por meio das cores, aquilo que os planos abertos nem sempre puderam transmitir porque eles não podiam existir. As tonalidades situam o espectador. Pela cor, sabemos se estamos na fria Inglaterra, no seio familiar ou nas memórias de cena ou na badalada Fórmula 1, retratada quase como um carnaval de marcas, de cores, de confusão, de informação, enfim. Parece uma embalagem perfeita de um produto e Fórmula 1 é meio que assim mesmo, né? Um grande produto. Mas dentro da Fórmula 1 também tem nuances. É quase um degradê soturno, digamos assim. No primeiro momento é super escuro, quando a gente descobre o Rei da Chuva em Mônaco, ali na primeira escuderia que ele corre ali na Fórmula 1. Depois clareia um pouco nos momentos de Lotus, mas o tom ainda é do macacão preto, ainda tem uma parada sombria, algo a ser desvendado. E na McLaren as cores explodem, mas na Williams o azul toma conta novamente, quase como um lamento mórbido do que sabemos que vai acontecer. Aquele carro para nós brasileiros não é o carro do Senna, sabemos, é o caixão do Senna, e esse tom de lamento da primeira vez que a gente vê a Williams, fundamental. O local faz a fotografia ter que mudar também. O contexto na Inglaterra é representado com uma pegada um pouco mais suja, mais enferrujada. É um carro velho. Mônaco é mais pomposa, elegante. Um carro de luxo. No Japão, a solução foi usar a TV. E faz sentido, porque realmente a maioria de nós viu apenas pelas telinhas as façanhas, as grandes façanhas de Senna. O núcleo familiar adota uma estética mais calma, mais lenta. É parte da criação do Senna bom moço que eu já falei anteriormente. A Fórmula 1 surge limpa, impecável, quase estéril, parece um hospital. Sobra flare na lente, como se realmente estivéssemos no auge, cada vez mais perto do sol, juntos com Senna. Em momentos decisivos da ação, quando elementos se misturam, a montagem permite que compreendamos rapidamente, mesmo em uma sequência de cores caleidoscópicas, digamos assim, misturando passado, presente, o tempo de Lotus, a infância, o que tá na cabeça dele, o presente, tudo a gente entende perfeitamente. Eles juntam na ação cada fragmento da vida de Senna e como cada fragmento, como cada pedaço influencia naquele momento e traz um assunto maravilhoso. Os sacrifícios, as boas escolhas, as más escolhas, as escolhas necessárias, tudo contribui para nos moldar, tornando-nos aptos a ser o que precisamos ser nos momentos cruciais. E os momentos cruciais de Senna é dentro daquele carro, tendo que resolver a próxima forma, tendo que resolver o próximo circuito, tendo que resolver a próxima curva. Fora que deixa as cenas de corrida lindas e não permite que a ação seja mais dominante do que o drama. A série nunca abre mão do drama, nunca. As cenas de velocidade são, já falei, avassaladoras, assim, são impressionantes. Usar painéis de LED faz com que o rosto do ator não fique tão recortado do fundo e por isso não nos tire da imersão. Dá pra gente de presente esse olhar do Gabriel Leone, o danado desse olhar, a chave pra atuação do nosso protagonista. A única coisa que ele pode levar para cenas com o capacete é o olhar e por isso nos ensinou antes, sem o capacete, o que pensar do olhar do seu personagem, o que através do olhar o Senna estava sentindo naquele momento. Quando vamos para o capacete, apenas o olhar nos entrega o que a gente precisa entender. É do olhar. Atrelado a essa sensação de velocidade, a ideia de usar a percepção diferenciada do tempo. Como se o piloto conseguisse colocar a velocidade em túnel de um jeito que só ele consegue compreender. Que só funciona na visão dele. É como se por um milésimo de segundo a gente pudesse sentir o que Senna provavelmente sentia ao encontrar soluções no calor da corrida.
E ter essa sensação é um privilégio. Gabriel Leone, desde Eduardo e Mônica, mostra-se um ator muito versátil, capaz de interpretar tanto um jovem quanto um homem maduro no mesmo nível e tendo que mudar isso, às vezes, na mesma cena. Seu Eduardo mais ou menos trazia essa transição de um jovem amadurecendo ou tendo que se mostrar um pouco mais maduro frente ali à sua amada, mas aqui ele foi além. O Senna da série é um personagem de posturas distintas. É retraído e encurvado no ambiente familiar como se fosse mais vulnerável, despido das máscaras midiáticas e quando mais próximo dos carros, bumba. É como se usasse uma capa de um herói. Peito estufado, postura dominante, olhar atento aos detalhes. Eu não me importo se os atores, atrizes, quer que seja, parecem ou não fisicamente com os personagens representados nos filmes, embora que a caracterização seja surpreendentemente próxima, tá? Mas não é um concurso de sósia. Em cima disso, o que realmente impressiona e o que realmente importa é como Leone muda a sua postura, modula a sua voz, se movimenta de maneira diferente. No âmbito das corridas, ele domina o espaço. Ele fala de vira brequim, de não sei o que, como se, o carro tá assim, tá assado. Eu compro aquilo dali. No seio familiar, ele é um brincalhão ou um pouco mais tímido. E tem o danado do olhar. Aquele olhar. Esse olhar enigmático, muitas vezes petulante, que Leone coloca em cena, é fundamental. É um olhar que encara situações onde o personagem não pode agir diretamente, mas que deixa claro. Ele deixa claro com a petulância silenciosa, que sabe muito mais do que os outros imaginam que ele saiba. É um olhar que encontra espaços no sistema da mesma forma que encontrava nas pistas. Se Senna piscasse pra gente, né, nessa série, quebrando a quarta parede, não seria ofensivo. Porque esse olhar nos conecta de fato com o que ele estava pensando naquele momento da cena. E isso, gente, isso é outro privilégio. Tem uma sequência adorável ali pelo meio da temporada que nos leva, a partir de um simples olhar, a refletir sobre o real sentimento de Senna ao ter que assumir alguns momentos de vilania na história de alguém, como por exemplo ao sair da Toleman e ir pra Lotus. No diálogo com o antigo chefe da equipe, uma cena específica, o Gabriel Leone, faz essa cena com uma certa altivez na postura, mas que contrasta com a cena seguinte, quando de dentro de um carro, depois da conversa, chuvoso inclusive, Ayrton revela uma tristeza contida por ter aberto mão de algo que lhe era bom em nome da obstinação de ser ou melhor, de ter que ir sempre além nesse sistema, porque senão ele seria só mais um cara rápido. E não é disso que a gente está falando com relação à cena. Esse sentimento vai ser revisitado lá na frente, ao falar da sua trágica morte. Lá na frente. Leone entendeu algo fundamental para o Ayrton Senna dessa série. Ele criou uma mistura muito complexa de uma arrogância humilde. São características contrastantes, veja você, mas que coexistem aqui com um motivo muito preciso. Há arrogância em muitos diálogos e muitas atitudes do Ayrton Senna, mas isso é algo natural, já que heróis da vida real precisam transitar por esse campo da força, do ímpeto, da bravura. Ao mesmo tempo, há uma certa humildade meio que imposta a ele, né? Inclusive o pai fala, você resolve na pista isso, não sei o que, não, resolve na pista, não, você vai lá ter que provar mais. Então há uma certa humildade imposta que parece vir dessa condição de ser brasileiro, de ser sul-americano, de estar em meio aos leões, de estar tentando dizimar uma ordem dominante, de mudar um status quo. É como se fosse necessário se fazer de desentendido para encontrar caminhos em um ambiente que não nos pertence. Por isso, essa arrogância disfarçada de humildade cai como uma luva e combina muito com esse piloto que fingiu uma coisa para conquistar outra, inclusive na pista. Confesso que eu acho que o texto poderia ter puxado um pouco mais do embate entre o Leone e o Mela, né? Digo, o Senna e o Prost, como nos episódios iniciais, que mostraram ali o Senna enfrentando o seu companheiro, o seu rival dos tempos de pré-Fórmula 1. No entanto, a escolha por um tom mais bonzinho em relação à vida real acabou deixando esse confronto um pouco mais superficial. Mas mesmo assim funciona, é bom que se diga. Matt Mella, ele faz um Prost assim, mau, um antagonista, mas curiosamente carismático. É o contrário da arrogância humilde de Senna, né? A do Matt Mella aqui é uma humildade arrogante, ou, em outras palavras, um sonso em pele de cordeiro. E disso também eu gosto muito. Eu falei das flores, mas nem tudo são elas. A temporada chega um pouco cansada no arremate. O quinto episódio parece enfadado e sofre para condensar muita coisa de uma vez só. Salta do novo romance para uma conexão de cena com a pobreza do Brasil, reforça a ideia do brasileiro salvador e depois volta...
confusão. É quando abusa da licença que a ficção dá pra meio que limpar a barra da figura biografada. A montagem fica esse vai e vem que em pouco aprofunda. Os temas, eles não têm respiro. Parece um descarte de baralho. Toma a carta da relação com os negros, toma a carta com a relação dele com as crianças, toma com a mídia, toma com o Brasil, vai jogando na mesa. Pega quem quer. Isso sim é pagar pedágio para alguns assuntos que, convenhamos, estavam ali, mas só para compor, nunca para cantar. O cansaço também se reflete quando a série abandona o cuidado com a construção do cena piloto que vinha sendo trabalhada. Parece que o tricampeonato foi algo fácil e atropela muitos momentos importantíssimos. Isso culmina na fantástica história da quebra de marchas ali no GP do Brasil, é verdade. A cena é maravilhosa, mas até essa sequência expõe outro problema estrutural aqui do final da série. A série ela se apresentou como didática, pensada para um público geral que talvez estivesse conhecendo a cena pela primeira vez. Por isso, apostou em escolhas fáceis, como por exemplo, um uso de letreiros para identificar personagens, em vez de deixar o texto resolver isso. Mas enfim, tudo bem. Eu não gosto dessa abordagem, mas eu entendi e aceitei porque fazia parte da proposta. Contudo, o final entra em contradição com isso. Omitir, por exemplo, que Senna salvou um piloto, o Comas, lá em 1992, deixando isso apenas subentendido em um texto solto que ele fala com o médico, vai contra essa lógica do letreirinho irritante. O mesmo ocorre ao não explicar a dificuldade absurda de vencer uma corrida com apenas uma ou duas marchas, ou ao ignorar o impacto da rivalidade com as Williams e o rompimento com a Honda. O que eu quero defender aqui é o seguinte: eu não acredito que ser fácil ou difícil é a solução das coisas. Acredito que se você tem um tema, siga, acredite, vá naquele dali, porque se você fez eu comprar aquele didatismo do começo, então vamos ser didático, não finja ser outra coisa, não dê uma de Alan Prost. E nos episódios 4 e 5, especialmente os 2 episódios, parece que a série tá desistindo de muita coisa que construiu e assim se atropela. Ora, se o Senna Salvador estava sendo criado, por que omitir o momento dele como um salvador de fato? Daria mais peso para várias frases seguintes. Mas é como se, ao enxergar o fim da pista, a série tentasse resolver tudo de uma vez por todas, pegar todos os docinhos da mesa antes que a festa acabasse e correr. É quando muitos personagens secundários também se tornam, eu não diria irrelevantes, mas perdem peso na história. A repórter é reduzida a olhares de aprovação ou reprovação, e só retoma peso narrativo no 6º episódio. Galvão Bueno se limita a uma boa imitação, e até a família é resumida a reações aos feitos exibidos na TV. A mãe, que teve peso narrativo na primeira metade, desaparece. Parece que Gabriel Leone, maravilhoso, tá? Não tô falando do Gabriel Leone, tô falando da organização. Parece que fizeram toda a série do Gabriel Leone e de vez em quando disseram assim: ixi, Gabriel Leone, tu tem que contracenar com esse, com aquele. Mas a gente não tem muita coisa pra fazer. Contracena tudo num dia só, vamos resolver isso. E assim os personagens, ora ficam muito desconexos desse eixo central, ora voltam, mas só pra dar um oi e vão embora de novo. Adriane Galisteu parece uma nota de rodapé, né? Um namorico. A trilha sonora, repetitiva, sem novas ideias, sem adicionar mais ou até diminuir alguma coisa dentro dela, enfim, difere, se torna irritante pela repetição que insiste em reforçar um melodrama excessivamente estruturado. Novelesco, eu diria. É quando a série que tanto valorizava o tempo se deixa atrapalhar por ele. Parece que o esmero do começo pulou 2 episódios, o 4 e o 5, e volta só no 6º. Estamos falando aí de 1/3 da minissérie, tá? Eu acho bastante. Entendo que Senna foi pensada para um público internacional e geral. Isso fica claro na trilha sonora, majoritariamente em inglês, com exceção de uma cena, né, excelente por sinal, ali quando o Ayrton ele viaja para outro país em busca de um motor. Mas apesar disso, paira no ar uma exigência implícita de que o espectador precisa ter algum conhecimento prévio para entender o real tamanho de alguns feitos do personagem principal. Isso não é nenhum problema, mas é a tal da contradição que eu tanto falo. A série define-se inicialmente acessível, aceito isso, e depois começa a exigir que o público preencha lacunas importantes para essa figura heróica e inabalável do Ayrton Senna que vinha sendo criada. Acho que teve aí um breve descaminho. Só acho.
O estofo da série é muito bem construído. Vários temas que são introduzidos, né? O excelente sexto episódio os retoma com muita força e fecha todas as lacunas narrativas, dando um arremate bem recompensador. Contudo, muitas questões paralelas eu acho que ficaram perdidas, distantes da linha mestra da série, e ao chegar nos episódios preparatórios para o final, resultou em uma salada de assuntos que não conseguiu aprofundar em nada. Eu fico com a sensação de que a melhor coisa sobre Senna ainda é o irretocável documentário de 2010 dirigido pelo Asif Kapadia, que inclusive ganhou o BAFTA por esse documentário e depois o Oscar por Emmy. A série ela é sim importante para a construção da figura mitológica de Senna e possui muitos predicados, muitos elogios. A escala realmente impressionante e a atuação do Gabriel Leone esquece, imbatível. Mas no trecho final, o seriado fraqueja. Isso vai atrapalhar a dose cavalar de cenas emocionantes? Jamais. Nisso, Senna de 2024 vai muito bem, obrigado. É isso, gente. Muito obrigado por chegar até o final desse vídeo. Espero te ver numa próxima oportunidade, mas até lá, se inscreve no canal, deixa o seu like e a gente se vê. Forte abraço e tchau.